sempre, viu? E depois você falou em sensual e lindo e tal, depois você vai dar as dicas de moda. Isso. Aí vocês vão ver a saia da Jaque. E hoje o tema do Moda dos Signos é levantar astral, levantar um pouquinho, porque essa semana tá meio tensa. Como é que tá essa semana, então, de maneira geral? Então, de maneira geral, a gente tem uma tendência a pensamentos negativos para todo mundo. Então, é como se os problemas nessa semana ficassem maiores, mas na verdade não é só um olhar cinza. Eu digo assim que às vezes a gente coloca aquele óculos cinza sobre o panorama e a gente não tem uma perspectiva otimista. Então a ideia do quadro é elevar o bom humor e a alegria, porque a gente está precisando disso nessa semana. É verdade. Né? Então vamos começar por Áries. Vamos lá. Então o que a gente tem com Áries? A gente sempre olha o regente do signo para falar um pouquinho dele. Tá. E Marte é o regente de Áries e ele está num momento assim muito elétrico. Então o que significa isso? Que há muita animação que já é dessa natureza e também é um momento de flertes, onde eles estão mais conquistadores. A questão é que como esse é um aspecto que tensiona Vênus e Vênus rege também o dinheiro, às vezes ficam meio perdulários. Então assim, precisa ter um pouco de cuidado se são gastões por natureza. Porque aí entra numa loja e compra mais do que deve. Tá. E aí quando esse posicionamento acabar, Regina, a pessoa fala assim, nossa, olha isso Onde aqui. eu estava com a cabeça. Exatamente. A gente sempre passa por isso. Mas nesse momento, Áries tem esse problema. Então precisa ter... Eu falo assim, se eu gosto muito de doce e entro numa loja de doces, o que vai acontecer? Comer muito doce. Eu vou me jogar. Então, assim, evitar isso. Essa é a sugestão da semana. Para Touro, o que a gente tem? Tem um momento onde há um conflito entre trabalho e vida social e vida familiar, que a gente fala que é o fundo do céu com o meio do céu. Um puxa para um lado e o outro puxa para outro. Então, a sugestão que eu dou é o seguinte, parar um pouco de ir ao mundo e voltar um pouquinho para casa. Porque as pessoas na casa dos taurinos, elas vão precisar mais. Às vezes discussões, questões que quando a gente está muito ausente, a gente perde um pouquinho a mão. Ou quando você está mais perto de casa, você consegue, ainda mais taurinos, interferir de uma forma positiva. Tá certo. Gêmeos. Então, Gêmeos, o que a gente tem? A gente tem Mercúrio, o regente desse signo, em Câncer. E Mercúrio em Câncer, ele tende a usar poucas palavras. Esse é um posicionamento que Mercúrio não gosta, porque ele não consegue se expressar com clareza. Às vezes a gente se expressa melhor com um desenho ou com de uma outra forma uma poesia ou um gesto, ou em vez de falar, mande uma foto fazendo um gesto bonitinho. Então, geminianos, essa é uma semana onde falar é complicado e para esse signo isso é terrível, porque eles são os donos da palavra. Aí qual que é a sugestão que eu dou? Na medida do possível, evitar conversas muito profundas, assinar contratos, porque é um momento onde há menos racional. E quando as emoções estão meio confusas, às vezes a gente acaba fazendo coisas que depois, quando esse aspecto acabar, vai haver um arrependimento. E aí tem o preço a ser pago. Isso, porque às vezes são coisas irreversíveis. Claro. Né? Como, por exemplo, a assinatura de um contrato ou a compra de alguma coisa que é um bem mais caro e que depois não tem como rever, né? Então tem que ter moderação. Cancerianos. Então, cancerianos é uma fase ótima para todos os signos de água. A gente tem o primeiro Câncer, que é o momento onde, o que acontece? Há muita inspiração, que já é praxe desse signo. Então eu digo o seguinte, arte-terapia, tudo que envolva música, canto, poesia, dança, de todas as formas, é um bom momento para esse signo, se ele trabalha nesse setor. Também há muita facilidade aqui de entender a intuição, aquele arrepio, aquele bocejo, isso tudo são sinais sempre. E ele está muito conectado com as emoções, então ele está conseguindo entender o que está querendo o cosmo dizer. É uma fase boa.
Leoninos. Leoninos. Essa é uma semana difícil. Energeticamente falando, há uma baixa de vitalidade. Então, qual a sugestão que eu dou? Durma um pouco mais, se alimente de uma forma assim mais consistente, porque às vezes pode estar tão envolvido nas questões emocionais que esquece de comer, e aí, como já há uma tendência a uma energia mais baixa, de repente pode ter uma baixa de pressão, por exemplo, um mal súbito e tal. Cuidar disso. Tem que cuidar, porque esse é o momento onde a vitalidade está ruim, e daí pinta mais pessimismo, a autoestima vai lá no pé, e aí com isso pode complicar de repente a questão afetiva não está funcionando bem. E aí acorda, em vez de se sentir incrível, se sentir no patinho feio. Isso vai passar, mas é uma semana que precisa trabalhar mais isso. E aí a sugestão que eu dou para leoninos é assim, coloque muito laranjado nas produções. Principalmente nessa região aqui que a gente pega os chakras que mais vão mexer com a autoestima, principalmente quando acorda assim meio, não quero nem sair da cama, né? Perfeito. Para quem é do signo de Virgem? Então, virginianos, eles estão numa fase boa de revisitar o passado. Então, assim, rever ações ou atitudes, porque está dando conta de fazer um resumo e conseguir melhorar alguma coisa. Pedir desculpa por algo que, eu tinha certeza que eu estava certo. E os virginianos, às vezes, eles são um pouco duros, principalmente com as palavras. É uma fase boa também de resgatar velhas amizades. É um momento, assim, de olhar um pouquinho para trás e ver aquele tanto de coisa bacana que ele deixou e trazer de novo para o presente. Uma semana boa. É boa, assim. Boa. Difícil, mas boa. Para alguns é melhor que para outros. Para o signo de Libra. Então, librianos, o que acontece? Libra tem a regência de Vênus e Vênus está em Leão. Então, o que acontece com esse signo? Eles estão num momento de embelezamento, de vaidade, que é muito bacana. Esse é um signo que, principalmente para aqueles que trabalham com moda, beleza, estética, decoração, fica muito facilitado, porque há um bom gosto, além de que Libra é um signo de ar, então ele tem um raciocínio rápido. Então, se vende, principalmente para esses setores, ele consegue ter bons argumentos, é uma fase boa. A dica somente é para que há uma tendência a alguns envolvimentos afetivos muito intensos, mas meio inconvenientes. E aí, de repente, a pessoa é compromissada e pinta alguma coisa que ela fala assim, meu Deus, eu não consigo lidar com isso. Mas depois que esse aspecto passar, vai cair na real e às vezes pode trazer uma complicação, né? De repente tem uma consequência disso. Então precisa só ter um pouquinho de pé no chão aí. Escorpianos. Escorpianos também numa fase muito boa, porque são signos de água, né? E onde há muita intuição, uma sensibilidade boa para entender o outro, que já é muito forte nesse signo. Esse é um signo que às vezes quando ele te vê, ele faz uma leitura incrível sem você fazer nada. E essa é uma semana que isso está potencializado. E aí, onde que ele pode canalizar toda essa percepção? Para os filhos, principalmente se os escorpiões têm filhos mais complicadinhos, principalmente adolescente hoje, que é um momento mais difícil, geralmente adolescente tem suas dificuldades, uma fase boa para conversar no coração, para trazer para alguma atividade em conjunto. Então vamos caminhar juntos, vamos fazer alguma coisa juntos, porque é um facilitador para eles e tanto para os filhos de escorpianos. Sagitário. Então, sagitarianos, a dica é o seguinte, saber colocar limites, mas podendo ajudar as pessoas, porque às vezes, principalmente numa semana como essa, há uma dificuldade de dizer não. Então ele pode e deve dizer não quando ele se sentir invadido, mas isso não implica não ajudar o outro, né? Ele pode trabalhar com o coração, mas também precisa se proteger, porque há uma certa vulnerabilidade. E se eu chegar pelo coração, eu ganho esse sagitariano nessa semana. Então precisa ser mais mental e menos coração. Emocional. Isso, porque senão vai fazer coisas erradas e depois vai se arrepender. E no aspecto financeiro?
Então, essa é uma fase boa, porque o que a gente tem? A gente tem o Júpiter, que é o regente desse signo, em Escorpião. E a gente tem um triângulo de água, que são vários planetas em bom aspecto, que é o triângulo, o trígono que a gente chama, e o Júpiter, ele está iluminado. Então, qual que é a sugestão? Ouça a sua intuição. Aqueles insights, às vezes você está no trânsito e olha um cartaz, Regina, e você fala assim, uau, eu tive uma sacada incrível, precisa anotar, ou no mínimo registrar ali no celular, porque há uma boa intuição para as questões financeiras. Capricórnio. Capricorniano também é uma fase difícil essa semana, sempre é democrático, na semana que vem vai para outro signo, é sempre assim o céu, não é? Mas para essa semana há um posicionamento difícil onde há mais pessimismo. Capricórnio, por natureza, ele é tão pragmático e tão prático que às vezes ele acinzenta o que ele vê. Ele tem essa tendência, e essa semana, Sol mal com Saturno, que é o regente dele, o faz ter um olhar mais pessimista. Então ele acredita menos na intuição, e aí quando ele lê jornal e só coisas negativas, então ele fica muito pessimista, precisa parar com isso, porque muitas vezes o pessimismo também atrai o negativo para ele. Então qual que é a minha sugestão? Relaxar mais. Outro signo que eu sugiro, cores quentinhas ali, como o leão, vamos pôr um vermelhinho, um amarelinho aqui para levantar, porque o olhar é mais negativo do que a realidade é. Então peça opinião para o outro. Além de estar cinza mesmo, né? Isso. Mas ele está vendo cinza chumbo. Tá. Então pede um companheiro que não seja capricorniano para dizer, eu estou vendo aquilo ali mesmo. Não, você não está vendo, está muito melhor. Ótimo. Aquário. Aquarianos estão super ativados porque nós estamos ainda com o Sol em Gêmeos e um Marte nesse signo de Aquário. Então, por um lado, há muito dinamismo, empreendedorismo, assertividade, que isso é ótimo, principalmente para as questões profissionais, mas por outro, há pressa, intolerância, falta de tato. Então, principalmente para aqueles que trabalham em grupo, precisa ter um pouco de moderação, porque às vezes o aquariano é muito rápido. E o que não é rápido, ele pode julgar. Acompanha. Isso. Ou ele pode julgar de uma forma que, esse cara é muito lento. Não, ele não é lento, é você que está muito ativado. Então, vamos reduzir um pouquinho a energia e aproveitar positivamente. Peixes. Então, finalizando, Peixes, outro signo do elemento água que está muito bem favorecido. Os 3 signos, na verdade, Câncer, Escorpião e Peixes, porque há no céu uma bênção de planetas, que é Júpiter, Netuno e Mercúrio, favorecendo a água. Então, o que eu digo assim para os piscianos? Conversar com gentileza, que já faz parte desse signo, mas quanto mais gentileza e diplomacia, mais ele consegue. É assim que vêm as coisas nessa semana. É muito bom para os contatos profissionais e projetos que estão ligados a outras culturas. Isso também é super favorecido porque há uma ativação da casa do estrangeiro para esse signo. E uma dica que eu dou, que vai ser muito boa, que é uma terapia com terrários. Sabe esses jardinzinhos minis? Que eles são lindos. Vi uma matéria outro dia, acho que foi aqui no Jornal da Gazeta. É lindo. Que é maravilhoso. Então, isso... A Tássia Sena trouxe pra gente. É mesmo? Isso é terapêutico. Quando eu compro um espaço e crio ali o meu jardinzinho, eu coloco intenção, eu coloco desejo, e Peixes consegue fazer magia. Ele consegue transformar desejos em coisas concretas. E o terrário, ele vai fazer isso. É como um talismã. Cria e põe ali do ladinho da sua sala, na sua mesa de trabalho, é super bom. Bom, a gente vai se encontrar daqui a pouco, aí você vai dar dicas de looks, de cores, de acessórios para cada signo. Isso, e para a gente levantar um pouco essa energia, melhorar o humor, porque esse humor está meio azedinho, a gente precisa melhorar esse humor. E com as cores e com os acessórios, é possível dar uma levantada nesse astral. Totalmente, além da intenção, né, Regina? Boa. Porque se eu acordar com muito mau humor, eu vou chutar cachorro, eu vou chutar a parede. Muda e aí essa intenção. Isso, né? isso Senão, mesmo. fica pior. Então até daqui a pouco. Tá Jade. ótimo.